isso é interessante, assim, esse vídeo, agora, se a gente traz para o trabalho que a gente está fazendo, a gente vê também o quanto que, quando a gente se dispõe a fazer um trabalho como esse, a gente nunca pode estar orientado pela nossa pretensão de construir um trabalho, de mudar o mundo, etc. Porque o quanto que pode não rolar. Mesmo que você cobrisse a praça inteira de azul, ia com certeza ter uma porção de gente que teria passado por ali, e tô com pressa, tô levando meu filho que tá chorando. Não ia ser sensibilizado. Né? Por mais, tipo isso, o urso, alguém fantasiado de urso no meio de um jogo de basquete, você não vê, né? Porque você não está concentrado nisso. Então, ter a pretensão de, eu vou lá, vou fazer um espetáculo, vou convencer as pessoas de tal coisa, né? Não, porque o primeiro trabalho é o trabalho de mobilizar a atenção das pessoas. Porque é muito difícil. Você pode estar com a melancia no pescoço e não chamar atenção nenhuma. É verdade. Se a pessoa não olhar, né? Vamos em definição de cena, né? O que é cena? Cena é o que está lá no palco, que não, você não acha que porque a condição do teatro, ela já é uma condição que está governada por essa etiqueta. A pessoa que entrou lá, entrou sabendo que o que é para ver está no palco, que ela o que não é para ser visto, é para ficar quieto, sentado, imóvel, né? Então, conseguir todas as atenções do público dentro do teatro não é um mérito assim tão grande, tem a ver mais com a inevitabilidade daquela condição. Luz, tudo apaga, só aparece aquele quadradinho. Todo mundo que está ali está muito bem educado, sabendo que é para olhar para o quadradinho e ficar quietinho, e colaborar, e no final aplaudir. Agora, na rua conseguir entrar em relação é algo que você definitivamente tem que produzir. Aliás, no teatro também, porque a galera que senta também pode dormir. Claro. Usando o mínimo e tal, aí é um desafio maior. O próximo trabalho do Felipe, né? Ele próprio se posicionou dessa maneira, num dado momento que ele estava fazendo esse tipo de espaço. O que aconteceu é como que tem um buraco no acrílico, no vidro, né? Que é o lugar de comprar o ingresso, pagar o ingresso. E ele se encaixou fisicamente mesmo, exatamente no buraco. O rosto dele ficava completamente dentro do buraco e o resto todo refletia menos o rosto, porque como tinha o furo, o rosto dele não refletia. E aí, enfim, pensando sobre essa estrutura do reflexo, etc. e tal, a questão que emerge é quase que uma espécie de inversão do que a gente está acostumado diante de um reflexo. E aí tem várias coisas super interessantes, porque essa situação do vidro é uma das situações que é muito característica também desse mundo urbano. Eu não cheguei a falar sobre isso, eu falei até das galerias, das passagens, dos São José, mas uma das grandes questões, por exemplo, do Benjamin, eram as vitrines. Que o reflexo e a transparência é algo também que só começa a fazer sentido com muita ênfase no mundo urbano, porque tem a questão de expor o produto para vender, a loja, a vitrine. Então, surge muita vitrine, muita coisa transparência, que no fim das contas produz uma espécie de multiplicação, até às vezes das pessoas, elas refletem essa coisa é muito próxima do mundo urbano. Só que, em geral, o se deparar com uma vitrine ou com uma coisa espelhada na rua, leva a pessoa a subitamente recobrar a atenção que ela tem dela mesma, porque ela se vê andando, ela se ajeita, ou ela... né? Tipo, rola um mínimo, ou então se ela não é tão vaidosa, mas mesmo assim ela, por um segundo, se atenta para si e volta. Isso é o que acontece quase todo com o corpo, quando você se depara com a imagem refletida, a sua própria imagem, andando na rua. Porque o habitual do mundo, quando a gente está andando, circulando, é a gente ver o rosto das pessoas ao nosso redor, mas a gente não vê o nosso próprio rosto. A gente vê até as nossas partes do corpo. Eu posso fazer assim, mas eu não consigo nunca, sem a ajuda de um reflexo, ver o meu próprio rosto, se possível. Então, em geral, o reflexo gera essa... né? E aqui... Ele recorta o rosto, né? Por conta de ter recortado o rosto, ele conseguiu produzir um efeito de multiplicação do entorno. Porque ao invés do encontro com o reflexo servir para ele recuperar o eu, o encontro com o reflexo serviu para ele aumentar o campo de visão do entorno. Além dele ver o entorno que ele já via frontalmente, ele vê o que está nas costas dele, né? Sem ser desviado pela atenção que o rosto daria. Sim. Enfim, então isso é um encontro super interessante. Eu gosto também, eu associo um pouco com o que eu fiz agora com relação à imagem que transborda da moldura. É justamente isso, que a sua atenção vai para cá, que está aqui, que já é uma outra coisa. Tanto nela, para ela, quanto para mim que estou vendo isso aqui. Que eu vejo que ela também, depois de saber de tudo isso,
tá observando o que tá além dela, não só exato, na exato. moldura que ela tá vendo. Então, aí o que aconteceu foi que uma vez que a gente descobriu que isso era operação, é muito claro que isso é operação, certo? Porque é potente esse encontro com uma coisa que vai fazer eu experimentar o reflexo na direção oposta do hábito do reflexo, que seria olhar para mim mesmo. Né? Então tá, certo, a operação é essa, mas como é que a gente visibiliza? Né? Como é que a gente compartilha, etc. Então aí entra aquele terceiro momento de tornar preciso como vai executar isso. Então, uma primeira ideia que surgiu foi uma ideia mais fotográfica mesmo, que ele próprio poderia sempre ser ele, se posicionar, só que se posicionar diante de várias situações como essa na cidade variadas, tipo outras bilheterias ou outros lugares que também gerassem essa coisa. O que acontece é, teríamos várias cidades extras, porque cada bilheteria estaria numa paisagem diferente e tal. Só que, bom, primeiro que isso não era executável para experimentar agora. Segundo que a verdade é que, de qualquer maneira, como vocês podem ver aí nessa imagem, o problema é o recurso que realmente gera a operação, que é a bola, desaparece, que seu rosto tampa. E aí só o fato de alguém parado na vitrine, isso não é o suficiente para explicitar a operação. Né? A verdade é que a operação mesmo foi perdida na hora de traduzi-la para esse suporte. É que ele já foi experimentando outros vidros. Exato, a gente começou a se dar conta de que se fizesse essa mesma foto nesse vidro, por exemplo, dava no mesmo, em termos de imagem, só que em termos da experiência que esse corpo está sentindo nessa hora, ela está vendo o rosto dela. Sim. E dificilmente qualquer imagem de trás compete com ver seu próprio rosto. A sua atenção é mais deslocada para ver seu próprio rosto, em primeiro reflexo lugar. é muito forte, né? É muito forte o reflexo de si mesmo. Então, vira aquela coisa ruim da ferramenta foto, que é tipo essa possibilidade de simulação. Ela não está realmente na experiência que a operação dele está querendo ativar. Ela está só fazendo a imagem dessa experiência. E não é a mesma coisa. Aqui já vira outra coisa. Exato. Mas então, o interesse disso não é a gente representar o outro, a possibilidade, estar atento, é colocar o corpo em experiência. Então, se a operacionalização cancela o corpo em experiência, ou não comunica que a experiência está acontecendo por não aparecer a bola, ela perde a sua qualidade. Então a gente começou a pensar em outras maneiras de fazer isso. A gente tinha pensado também em fazer vídeo, na verdade, que é, na verdade, a maneira mais interessante para esse lugar específico que ele encontrou, porque aí ele poderia trabalhar só com uma bilheteria. O fato dele botar pessoas diferentes e do fato de que as pessoas, quando falassem sobre o entorno, falariam cada uma à sua maneira, veriam, ressaltariam elementos variados, embora fosse a mesma imagem que estivesse refletida, mais ou menos, né? Isso sim é que revelaria que são rostos diferentes diante dessa imagem. Não, né, enfim, não estaria aparecendo a cara da pessoa, mas daria para ver a cara da pessoa pela especificação que ela daria do lugar. Estou vendo pinceladas brancas no céu azul, quadrinhos pretos e quadrinhos brancos, pessoas me assistindo. Estou vendo pombos, o carinho que vende picolé, estou vendo camisas rosas, estou vendo cisnes negros, estou vendo o cara com a vassoura, o banheiro, a moça de vermelho, estou vendo o quadrado amarelo e pessoas saltitando, o carrinho azul. Estou vendo cabelo esvoaçado, o triângulo, o quadrado. Estou vendo umas bananeiras em leque, estou vendo a estátua do dragão do mar, estou vendo vários quadros pretos ali no chão, com pedrinhas brancas. Estou vendo um carro vermelho lá na esquina, a esquina é azul. Estou vendo o lodo dessa parede branca que tem ali. Estou vendo aquele balde de folha atrás daquela coluna. Estou vendo aquelas folhas amarelas balançando lá atrás. Estou vendo estacionamento. Estou vendo o sol naquele carro que está lá no estacionamento lá atrás. Estou vendo o homem dando uma volta ali no comentário. Não quer aparecer no sol. Estou vendo ali Dia do Camarão 22. Isso funciona melhor. E aí ele encontrou esse ângulo
que é um ângulo em que ele primeiro revela a bola, né, que vai tapar o rosto, e ao mesmo tempo, num certo sentido, essa imagem é uma imagem possível, né, enfim, é alguém diante de uma bilheteria comprando um ingresso, logo se conclui que é isso. Pode não ser uma bilheteria, pode ser talvez uma outra coisa, pagando o estacionamento, shopping, sei lá, banco, mas que seja, é uma coisa corriqueira da cidade, né? Várias vezes a gente está diante desse vidro com uma bola para se comunicar, né? O banco, etc. Então, e aí depois ele vai deslocando o ângulo e vai emergindo o uso que ele deu a isso, diferente, né? Funciona um pouco melhor, mas eu ainda acho que